pode, claro, ele tem um compromisso. O pastor Jean, para quem não sabe, é da igreja Fonte da Vida, lá no Taboneguê, a igreja a qual nós, eu e minha esposa, praticamente toda a família, encontrou Jesus naquele lugar, né? Uma igreja que eu amo muito, o pastor Anderson Grandi, lá da igreja Fonte da Vida. E o pastor Jean me ajudou muito nessa caminhada, tem me ajudado, né? Nós somos, não é porque não temos mais a mesma placa que a gente se distanciou, pelo contrário, eu creio que estamos mais próximos agora, né? No reino de Deus. Então eu creio que Deus vai falar com ele nessa noite, aliás, vai falar com você através da vida dele nessa noite. Então você abra os seus ouvidos espirituais para aquilo que Deus tem no meu e no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite, paz seja com todos, amém? Amém. Graças a Deus. Vou aqui guardar a Bíblia do pastor Adelson. Se ele não consegue achar, imagine eu, né? Os versículos dele. Mas quero já agradecer aqui o convite do pastor Adelson, da pastora Thalita, e conheço praticamente a maioria das pessoas que estão aqui. E eu fico feliz porque a gente precisa se reunir. Isso faz falta para cada um de nós. Se você viver sozinho, você vai ver que você vai entrar em depressão, você não vai querer mais ter vontade de fazer nada, porque o ser humano ele é dependente um do outro. Então você vê desde Gênesis lá, Deus falando para Adão e Eva: ó, vocês vão se multiplicar e vocês vão encher toda a terra. Para quê? Para cada um viver no seu canto? Não. Para que eles pudessem viver em comunhão. Então nós estamos sentindo muito esses dias que nós estamos em isolamento. No primeiro tempo foi um isolamento total. Eu e minha família ficamos alguns dias, mas depois a gente foi aos pouquinhos, né? Tendo a comunhão de novo com os irmãos, com todo o cuidado como tem sido feito aqui, com a máscara, com o gel. Mas a comunhão faz falta. A comunhão faz parte do Evangelho. E quando nós olhamos para as igrejas fechadas, isso dá uma tristeza no coração, porque nem todo mundo está alicerçado como deveria estar. Nem todo mundo talvez conhece o amor de Cristo como deveria conhecer. E por não conhecer o amor de Cristo, muitas vezes qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer tribulação faz com que a pessoa ela deixar de fazer aquilo que ela tinha o costume de fazer, que é orar, que é ler a Bíblia, que é ter uma intimidade com Jesus, através do Espírito Santo. Mas a gente precisa se focar cada dia mais nisso. Nós precisamos viver em comunhão, mas a intimidade com Cristo, ela parte de cada um de nós. Então eu e você, nos nossos lares, ou em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos ter essa comunhão. Cada dia que passa, nós precisamos nos aprofundar em conhecer o amor de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor, ele não consegue, o escritor ali, ele não consegue expressar o amor de Deus sobre nossas vidas. E é esse amor que nós precisamos todos os dias aprender um pouco. Através do quê? Da oração, através da leitura da palavra. Então, nós, nesse tempo, nós precisamos continuar buscando esse amor em Cristo. Precisamos continuar sabendo a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Nós precisamos cada dia mais entender aquilo que Ele fez e como nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Tudo isso passa pela fé. Você e eu não precisamos mais fazer nada. Cristo já fez tudo por nós. Mas nesse período nós precisamos entender que a intimidade faz com que nós possamos conhecer mais aquilo que Ele fez por nós. Porque senão nós vamos fazer coisas erradas, vamos buscar de uma forma distorcida e não vamos conseguir entender o amor dele. Dentro disso eu quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Números, capítulo 21,
quero compartilhar um texto com você. Enquanto você acha esse texto, Números capítulo 21. Você pode dar uma glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, você pode ficar de pé, como fez os irmãos. Números capítulo 21, versículo 4, diz assim: em seguida, 21, versículo 4, em seguida eles partiram do Monte Hor, pela estrada que se segue em direção ao mar de Sufre, a fim de circundar a terra de Edom, mas o povo ficou irritado por causa do desvio. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que tu nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há alimentos de verdade, não há água, e estamos cansados desta coisa miserável que comemos. Eles estavam falando do maná. Em resposta, o Senhor enviou serpentes venenosas no meio do povo. Elas morderam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo aproximou-se de Moisés e disse: pecamos, falando mal de Deus e de você. Ore, respondeu Moisés. Ore ao Senhor para que Ele nos livre dessas serpentes. Moisés orou pelo povo e o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quando uma pessoa mordida olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a no poste. Se uma serpente mordesse alguém, quando essa pessoa olhasse na direção da serpente de bronze, permaneceria viva. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra para cada um de nós é uma revelação para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. Que mais uma vez o Teu Espírito venha falar com cada um de nós acerca daquilo que precisamos entender sobre as boas novas, o Evangelho, sobre a cruz do Calvário, sobre Cristo Jesus. Nós oramos assim e já Te agradecemos, porque sabemos que o Teu Espírito fará grandes coisas nas nossas vidas pela fé. No nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode tomar seu assento. Se você perceber, todas as vezes que a Bíblia vai entrar em algum assunto, ela existe um subtítulo em cada assunto que ela vai ali entrar. Na verdade, isso não existe. No original, esses subtítulos não existem. Isso foi colocado por aqueles que traduziram a Bíblia. Ela é traduzida em muitas línguas, é o livro mais traduzido, mais vendido. Mas aqueles que traduzem ou que traduziram a Bíblia, eles colocam subtítulos para entrar em assuntos que a Bíblia estaria abordando. E nesse aqui, a minha Bíblia não tem, porque é uma Bíblia que eu gosto muito, Bíblia judaica completa. Não sou judeu, mas acredito que nós temos que aprender muito com essa cultura, porque Jesus era judeu. Mas a minha Bíblia ela não tem nenhum subtítulo. Mas se você for perceber, na sua Bíblia ela tem as serpentes abrasadoras, o povo rebelde. Vai ter algum subtítulo ali falando sobre esse tema. E todas as vezes que há um subtítulo, já se remete, a sua mente se remete a você focar nesse subtítulo. Então você já olha para esse texto, vendo aquilo que o povo de Israel merecia naquele momento. É como se você pegasse o texto do filho pródigo. Qual é o foco para mim e para você lermos o texto do filho pródigo? O filho pródigo. Porque o texto, o subtítulo, já se remete a ele. Mas na verdade, ele tem muitas lições ali para que nós possamos aprender. Talvez a principal, a que mais chama a atenção, é um pai que sabe lidar com um filho que foi embora e voltou, e também um pai que estava com um filho na sua casa e precisava entender aquilo que ele tinha. Só que nós se focamos no filho rebelde, o filho que foi embora, o filho que gastou tudo. Da mesma forma, esse texto
ele fala assim de um povo que murmurou. Ele fala sobre Israel que estava cansado daquilo que Deus tinha providenciado para eles nessa caminhada. Estava aqui já no final da caminhada de 40 anos. Mas eu quero nessa noite focar naquilo que Deus, através de Moisés, pediu para que ele fizesse, que era um símbolo de esperança. Deus estava dando uma esperança para o povo de Israel. Ou seja, vocês merecem morrer, porque vocês são um povo ingrato. Eu estou sustentando vocês aqui nesse deserto. A Bíblia diz que os calçados eles não se gastavam, as roupas não envelheciam. Você pode imaginar isso? Deus fazia com que da rocha saísse água. Deus fazia que do céu caísse o pão, que era o maná. E mesmo assim o povo reclamou. Mas Deus ele traz uma esperança para todo aquele que está perdido e que não sabe lidar com aquilo que Deus tem apresentado para ele. Então eu quero focar nessa noite aqui na haste que foi levantada, que continha uma serpente de bronze. Você percebe que Deus pede nesse texto para que Moisés levantasse uma serpente venenosa. Mas Moisés, ele levanta uma serpente, ele funde uma serpente de metal de bronze. Mas Deus não falou para ele fazer a serpente de bronze. O bronze na Bíblia representa juízo. Moisés, sabendo disso, ele faz essa serpente de bronze para que o povo pudesse enxergar essa serpente e dizer: ali também há um juízo. Para as serpentes do deserto era comum, mas provavelmente havia muitas serpentes e o povo começou a morrer por causa das mordidas da serpente. E Moisés, instruído por Deus, levanta essa haste com a serpente de bronze e diz: olha, todo aquele que olhar para a serpente, ainda que seja mordido, porque vocês merecem a morte. Era nesse contexto que Moisés estava trabalhando com o povo. Vocês pecaram, vocês são um povo rebelde, um povo ingrato, mas há uma esperança para vocês. Ainda que vocês sejam mordidos, vocês vão olhar para esta haste com uma serpente de bronze. E vocês serão curados quando? Instantaneamente. Se você ler o livro de 2 Reis, se não me falha a memória, o rei Ezequias precisou destruir depois essa serpente, porque o povo começou a idolatrá-la. Mas qual era a ideia de Deus? A ideia de Deus é que o povo pudesse crer na cura através do poder dele. Essa serpente era um símbolo do pecado do povo. Ou seja, o pecado estava matando o povo. As serpentes representavam o próprio pecado do povo. Existe um texto que eu gosto muito: do que o homem se queixa, senão do seu próprio pecado. Então todo homem, infelizmente, ele é enredado pelo seu próprio pecado. Muitas vezes nós atribuímos obras ao diabo, a qual, infelizmente, são as nossas próprias obras. Mas Moisés diz: olha, todo aquele que olhar para a haste, aonde está a serpente, mas aonde está o juízo também. Se ele olhar, ele vai ser curado. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, você vai entender, lendo depois o Novo, que tudo se remete ou se refere a Cristo Jesus. Em todos os textos vocês
ou eu lendo, vamos descobrir Cristo, porque o Antigo Testamento é uma simbologia daquilo que viria, é uma sombra, o apóstolo Paulo diz isso, é uma sombra daquilo que viria, que era Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Amém? Diz assim. João, capítulo 3, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amém? O próprio Jesus está dizendo, olha, da mesma forma que na antiga aliança foi levantado uma serpente, e todo aquele que olhasse para ela era curado, da mesma forma o Filho do Homem precisa ser levantado. Se você olhar um pouquinho esse texto, um pouco antes dessa fala de Jesus, Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, aquele que perguntou para Jesus, como um homem pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Jesus começa a explicar para Nicodemos sobre como funcionaria aqueles que creem em Cristo. E ele diz, você é mestre da lei, você ainda não consegue entender isso? Porque para aqueles que são mestres das leis, aqueles que estão infelizmente presos na lei, Jesus precisa trazer a lei para explicar sobre a salvação, sobre a graça que foi derramada sobre o homem. E então ele diz, eu vou explicar para você através da lei, como funciona a salvação através da minha graça. E ele diz para Nicodemos, você conhece a história de Moisés, quando ele levantou a serpente no deserto, o que aconteceu? Eu fico imaginando Nicodemos refletindo sobre esse texto e dizendo, é verdade, ninguém precisou fazer nada, apenas aqueles que olharam para a serpente foram curados. E Jesus está aqui explicando para um homem que estava na lei, dizendo, você não precisa fazer mais nada, porque havia muitos rituais cerimoniais, havia vários rituais para que eles pudessem alcançar a salvação, alcançar enfim, gerar prazer em Deus, a obediência. Eles faziam todas essas coisas através da lei. E Cristo vem e diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, e aqueles que pecaram, aqueles que foram murmuradores, aqueles que estavam em rebeldia, aqueles que eram ingratos, apenas olharam para a cruz. Desculpe, aqueles que olharam para a serpente, eles foram curados. Assim vai acontecer. O Filho do Homem vai ser levantado. E todo aquele que olhar, o que é olhar? Simplesmente, existem imagens de uma cruz com um homem crucificado. Nós vemos isso, né? O homem cabeludo, barbudo. Se eu olhar para aquele objeto, eu vou ser salvo. Eu vou ser perdoado. Não é isso que Cristo estava dizendo. Cristo estava dizendo, se você olhar para a obra do Calvário, aleluia, se você conseguir entender aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, e se você crer, porque se nós não crermos na cruz do Calvário, se nós não crermos naquele que morreu pelos nossos pecados, na substituição, porque a cruz era para mim e para você. Estava esse dia meditando no texto, e a Bíblia diz que Barrabás, ele era um homicida, um assassino. E Barrabás, ele estava preso, e quando Jesus foi levado até Pilatos, Pilatos diz assim, olha, o
povo todo, você deve conhecer a história, o povo todo dizendo, olha, crucifica Jesus, crucifica. E ele diz assim, nesse período, nós podemos soltar um prisioneiro. Então eu vou colocar para vocês uma escolha, Barrabás e Jesus. Quem vocês escolhem? E o povo começa a dizer, Barrabás, solte Barrabás. Se você não sabe a palavra Barrabás, ela significa filhos do Pai. Toda vez que você vê na Bíblia Bar Jonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, Bar alguma coisa, é filho de alguém. Isso é uma expressão, se não for memória, grega. Então, ali estava Barrabás, e a palavra Rabás significa, a palavra Aba significa pai. Então, Bar, filho, Aba, do pai. Filhos do pai. A cruz era para Barrabás. Mas o povo pediu para que Barrabás fosse solto e nela fosse crucificado Jesus. O pecado levaria eu e você para sermos crucificados. Mas Cristo foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. E nós precisamos entender essa obra. E meditando nesse texto, a Bíblia diz que Barrabás ele era um homicida e também um rebelde contra as autoridades. Era por isso que Barrabás estava preso. E Cristo, ele substitui Barrabás na cruz. Ele substitui os filhos do Pai na cruz. Em qual pecado? Rebeldia e homicídio. Você já deve ter ouvido essa expressão. Nós somos homicidas, porque nós matamos o Filho de Deus. E nós somos rebeldes, porque nós não aceitamos a salvação através de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz, que era um instrumento de morte romano, na verdade, quem era para estar nesse lugar era eu e você, porque nós éramos homicidas e éramos rebeldes. Porque se nós entendermos a obra da cruz do Calvário e olharmos para ela, aquele que crê, haverá um processo de salvação. Não, imediatamente nós seremos salvos pela fé. E às vezes nós ficamos lutando contra isso. O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Preciso vir mais à igreja. Eu preciso ser um membro assíduo. Eu preciso estar todo domingo aqui, toda quarta-feira. Eu não sei quais os horários de reunião aqui do pastor Adelson, mas toda reunião eu preciso estar. Se dependesse disso, hoje muitas pessoas iriam para o inferno porque a igreja não está se reunindo. Eu preciso fazer um jejum para que Deus veja que a santidade eu seja salvo. O jejum não corresponde a isso. Eu preciso ser um professor, um doutor da lei para que eu seja salvo. Eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não precisam ser conhecidas para te dar salvação. Porque quem te dá salvação é Cristo Jesus, através da fé. E Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Da mesma forma que os israelitas que pecaram olharam para a serpente de bronze, eles foram imediatamente sarados, curados. Da mesma forma eu serei levantado, e todo aquele que reconhecer sem obras, sem precisar fazer nada. O que nós precisamos entender é que a nossa fé é para nos trazer salvação mediante a Cristo Jesus. E eu fiquei meditando nesse texto, porque muitas vezes nós falamos de outras religiões, sobre idolatria, sobre aquilo que eles fazem para alcançar os seus objetivos. E eu fiquei meditando e assistindo alguns vídeos, e eu disse, existem muitos cristãos que eles têm
uma idolatria gospel, uma superstição gospel, pastor Adelson. Porque existem pessoas que acham que vão alcançar os seus objetivos através de muitas superstições gospel. Muitas vezes nós colocamos alguém para intermediar isso com Deus. Vou te dar um exemplo. Eu quero achar um negócio, então eu vou dar 3 pulinhos para achar aquilo que eu perdi. No passado, eu fazia isso. Eu me remetia ao nome, né? Você deve saber o nome. Se você não sabe, depois pergunta para o pastor Adelson. Ele não nasceu em berço evangélico, então provavelmente ele deve saber esse nome. Mas aquilo que eu tinha como objetivo, antes de pedir a Deus, eu passava por esse nome para alcançar. Às vezes eu e você, ainda conhecendo a Cristo, ainda conhecendo a obra da cruz, nós estamos presos às superstições. Nós estamos muitas vezes fazendo para conquistar aquilo que já foi conquistado. A salvação não depende das suas obras, não depende da sua obediência, porque Cristo ele já obedeceu no seu lugar. Cristo ele já fez aquilo que precisava ser feito. Você não precisa mais ter um cerimonial. Você não vê mais bodes, animais sendo mortos para que Jesus venha perdoar o seu pecado. É só você ir olharmos para a cruz e seremos sarados, e seremos curados. O Evangelho lhe traz algo tão simples, mas que parece para nós tão difícil. Jesus diz, João capítulo 12, versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se eu e você cremos na obra da cruz, nós seremos atraídos por esse amor. Se eu e você cremos naquilo que Ele fez, no amor de Deus, através de Cristo Jesus, nós vamos ser atraídos por este amor. E a nossa fé, olha que interessante, qual é a única coisa que agrada a Deus? Você já parou para refletir qual é a única coisa que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí muitas vezes nós começamos, eu não estou dizendo que é errado você orar, eu não estou dizendo que é errado você jejuar ou ler a Bíblia, eu estou dizendo que nós precisamos fazer tudo isso porque nós somos cristãos. E como cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos fazer por amor. Eu acho tão interessante porque o relacionamento de nós com Deus, ele precisa ser baseado no amor dele. Se for baseado na nossa performance, nós nunca vamos receber nada de Deus. Passa tudo pela fé, nós precisamos crer, e crendo, nós vamos agradar a Deus, porque é a fé que faz com que nós venhamos agradar a Deus. E Jesus estava mostrando isso para Nicodemos. Ele estava dizendo, ei, você é mestre da lei, você conhece toda a Torá, você conhece os ensinamentos, mas isso que você está fazendo não vai te levar à salvação. Da mesma forma que a serpente foi levantada, e aqueles que olharam para ela foram curados, da mesma forma o Filho do Homem será levantado, e você precisa crer na obra dele. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e é isso que Jesus faz com que eu e você possamos entender através do Espírito Santo. Porque, desculpa irmãos, eu estou num tempo que eu oro com prazer, eu não oro mais por obrigação. Às vezes, sobre a minha vida, pastor Adelson, havia uma culpa se eu não conseguisse no mínimo orar uma hora por dia. Meu Deus, agora eu fui ungido a pastor,
E Dimas, se eu não orar uma vez, 1 hora por dia, alguém vai me perguntar. Aí eu ia orar muitas vezes, 1 hora por dia, sem ter prazer nenhum na minha oração. Agora eu pergunto para você, vou te trazer um exemplo muito básico para você, de um relacionamento de esposo e esposa. Imagine o esposo chegando para a esposa dizendo assim: olha, vem aqui que eu quero te dar um beijo, mas venha rápido que eu tenho compromisso. Aí na sua intimidade, vamos rápido, que eu tenho que cumprir o meu papel como esposo. Os filhos, vamos cuidar dessa criançada, porque fazer o que a gente fez, né? Agora vamos dar um jeito nisso. Muitas vezes nós entramos diante de Deus assim, por obrigação. E agora eu te pergunto, será que uma esposa ou um esposo gostaria de ter um relacionamento como esse? Cumprindo um papel, um cronograma, uma lei, uma regra. Eu estou aqui com você porque eu me casei. Agora, porque eu me casei, eu tenho que cumprir essa regra. Que esposa aguentaria isso? Desculpa, eu não queria uma esposa assim. É um relacionamento de amor, de intimidade, de paixão, de prazer. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E Jesus estava explicando para Nicodemos essas regras suas. Olha que interessante. Muitas vezes, às vezes eu corto o assunto porque vem vindo na minha cabeça aqui e eu vou dando bala. Mas olha que interessante. Muitas pessoas estão obedecendo os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque eu aprendi na igreja que tem que ser assim. E porque eu aprendi, agora eu começo a praticar. Mas às vezes a pessoa nem tem vontade de praticar. E eu confesso que a grande maioria nem consegue praticar. Como você vai amar o seu próximo se você não tiver vontade de amar ele? Eu amo o Dimas, porque o pastor Adelson pediu para mim amar, ele falou que na Bíblia tem que amar, então eu amo o Dimas. Mas eu não consigo ficar perto do Dimas 5 minutos. Não consigo almoçar com o Dimas. E Jesus estava falando isso para Nicodemos. Você precisa entender que a obra da cruz vai fazer com que você seja salvo, mas também vai fazer com que você entenda o amor de Deus sobre a sua vida. E todo amor, ele precisa de uma resposta. Então, quando Jesus ele começa a falar com os fariseus e com os seus discípulos, ele diz assim: aqueles que me amam, me obedecem. Aqueles que me amam, me obedecem. Ele não diz assim: vocês precisam me obedecer, e daí comecem a me amar. Porque ninguém consegue obedecer e amar alguém. Você precisa amar, e aí então você obedece. O Evangelho é isso. A cruz do Calvário faz com que nós venhamos a identificar o amor de Deus. Porque ali não estava simplesmente um homem crucificado. Não estava o Messias dos judeus. Porque Jesus, ele se identifica com o Messias. Ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Haveria todos os requisitos para que as pessoas que acreditavam na lei reconhecessem ele como Messias. Mas ali estava crucificado não só o homem, mas ali estava a expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ali estava a expressão do amor. Jesus estava dizendo para Nicodemos: olhe para o amor de Deus expressado na cruz do Calvário. E o que isso gera no nosso coração quando nós olhamos, através das Escrituras pela fé, a morte de Jesus. Porque muitas vezes nós levamos o Evangelho de uma forma tão banal. Porque nós não conseguimos obedecer o Evangelho, porque o que nos falta é entender o amor de Deus. E às vezes queremos obedecer através das nossas performances. Nós estamos mais preocupados com aquilo que o homem vai dizer do que aquilo que
Deus está pensando de nós. Porque o nosso relacionamento com Deus é através de fé e amor. E a salvação vem através da fé. E tudo mais vem através da fé. Mas quando nós começamos a buscar isso de uma outra forma, eu entendo que Deus, Ele não se agrada. Porque é a fé que faz com que Ele seja agradável. A minha fé é a sua fé. Porque Jesus, através do Espírito dele, Ele faz com que eu e você possamos externar essa fé de um coração puro, um coração sincero, um coração de alguém que ama a Deus, não alguém que está ali por obrigação. Você vê em todo o tempo, através do Antigo Testamento, que é uma simbologia de Cristo, homens que estavam ali fazendo coisas para conquistar o amor de Deus, para conquistar o coração de Deus. Mas em todo o tempo Deus está pedindo: tenha fé. A fé de vocês é que vai me agradar. Tenha fé no meu filho, na cruz, na obra que foi ali consumada. Nós precisamos começar a olhar para o Evangelho pela fé, e não simplesmente através das nossas obras, das nossas performances. A Bíblia relata, eu gosto muito desse texto, sobre Jacó, Esaú e sobre o seu pai Isaac. Se você não conhece o texto, vou tentar resumir para que você entenda. Jacó e o seu irmão Esaú tinham o seu pai Isaac. Isaac já estava cego no seu leito de morte e diz: olha, filho, fala para Esaú. Esaú era o primogênito. Ele diz: filho, me busque uma caça para que eu possa te abençoar. E Esaú sai para buscar a caça. Se você ler um pouquinho antes desse texto, desse versículo, a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú, o seu filho primogênito, porque ele amava comer da sua caça. Esaú provavelmente sabia disso. O meu pai me ama porque eu caço e trago para ele comer. Ou seja, ele me ama porque eu faço algum tipo de obra para que ele possa me amar. Esaú sai para buscar a caça. Você conhece a história? A mãe de Jacó diz: filho, vem aqui, vou preparar uma comida para o seu pai, você leva para ele. Se veste com as roupas do seu irmão, coloca pelos de ovelha, porque Esaú era peludo, e você entra se passando pelo seu irmão, para que você possa receber a bênção. Aí então Jacó entra, o seu pai cego, e diz: quem está aí? É o seu filho primogênito, porque só o primogênito poderia receber a bênção. E ele entra, ele fala: mas a voz não é do meu filho primogênito Esaú. Chegue mais perto, aleluia. Chegue mais perto para que eu possa sentir o seu cheiro e te tocar para saber se você é o meu filho primogênito. Então a Bíblia diz que Jacó chega mais perto. Isaac cego pega nos braços de Jacó e vê os pelos, e sente os pelos, cheira e sente o cheiro da roupa de Esaú e diz: é o meu filho primogênito. E então come do quê? Da obra, da caça, que não era de Jacó. E então o abençoa. Jacó, que não fez nada, sai abençoado. Esaú chega e diz: pai, trouxe a caça, porque o Senhor me ama, porque eu caço, e eu trago ela para o Senhor comer. Isaac diz: ué, mas eu já comi, e eu já abençoei. Ele diz: não, pai, eu não estava aqui. Essa é a caça. Isaac repete: eu já comi,
e eu já abençoei. E a Bíblia diz que Esaú chora amargamente. E ele diz: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Isaac diz: não, filho, eu já abençoei o seu irmão, e abençoado ele será. Eu acho tremendo, porque muitas pessoas estão fazendo coisas para conquistar a salvação, e Deus está dizendo: não existe salvação para vocês se vocês não entrarem através do meu Filho primogênito, Cristo Jesus. As vozes de clamores, as vozes dizendo que vocês querem tudo aquilo que vocês precisam, eu não escuto, porque eu não consigo sentir o cheiro de Cristo. Eu não consigo ver vocês sem Cristo ser o seu intermediador. Eu e você precisamos entender que o Evangelho é pela fé. Nós cremos em Cristo para que Ele nos salve, e não há salvação fora dele. A Bíblia diz que só através de Cristo Jesus seremos salvos. Tudo aquilo que eu e você precisamos fazer para sermos salvos, Cristo Jesus já fez. E nessa noite eu quero dizer para mim e para você, assim como Cristo disse para Nicodemos: olhe para a antiga aliança como uma sombra daquilo que viria, Cristo Jesus. Não há salvação, não há bênção, não há nada para as nossas vidas se não passar por Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo veio convencer o mundo. Quem? Não os crentes. Ele veio convencer o mundo. O mundo é aqueles que ainda não creram em Cristo. O Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado que o Espírito Santo veio convencer os homens? O pecado de não crerem em Cristo Jesus. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos direciona. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos guia. A Bíblia chama ele de nosso guia, aquele que nos orienta. Mas eu não preciso ficar falando para ninguém aqui: vocês não podem matar, vocês não podem roubar. Preciso falar? Provavelmente você já deve ter escutado isso na sua casa, ou através da televisão. Isso é uma cultura já muito bem disseminada sobre toda a humanidade. Você não pode adulterar, você não pode matar, você não pode roubar. Você acha que o Espírito Santo veio convencer você disso? O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, de não crer em Cristo Jesus. Porque para nós, pastora Delson, é uma coisa extraordinária a obra da cruz. Paulo diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos, eles querem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. É loucura para o mundo, Clóvis, alguém olhar para a cruz e entender que ali o amor de Deus foi expressado e que através desse amor ele tem salvação e tudo aquilo que ele precisa. Nós precisamos começar a entender esse amor sobre as nossas vidas. E aí então esse amor que vai nos encher, vai nos completar, nós vamos sentir a necessidade de dar uma resposta a esse amor. Imagine você ou eu chegando em casa e o nosso cônjuge, o nosso esposo, quer dizer, o seu esposo ou a minha esposa, você chega em casa, tem café da manhã pronto, tem quick, tem arroz doce, tem feijoada. A expressão de amor dela em todo o tempo para com a minha vida, ou do seu cônjuge para com a sua vida,
Você chega em casa e começa a bater nela. Você começa a cuspir nela. Você coloca ela numa cruz, porque foi assim que o homem fez. Deus expressou o seu amor através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas graças a Deus, que nós fomos enxertados na videira verdadeira. A salvação veio para os judeus, mas se estendeu para cada um de nós. E agora eu pergunto para mim e para você: o que nós vamos fazer com esse amor que foi expressado através da cruz do Calvário? Nós precisamos entender que o nosso pecado não depende de mandamento. Eu não preciso olhar para a Bíblia achando versículos para saber aonde eu vou precisar me cuidar ou não. Eu preciso olhar para o amor dele. E aí então olhar para a Bíblia e aonde essas regras, esses mandamentos estiverem, eu olhar para ele e dizer: por causa do amor dele, eu vou dar uma resposta a tudo isso. E eu vou preservar a minha vida de todos esses pecados. Faz muito mais sentido andar em amor do que andar em obediência sem amor. Porque sem amor nós não conseguimos obedecer aos mandamentos de Deus. Como que eu e você conseguimos amar a Deus? Como que eu e você conseguimos amar ao próximo, se nós não reconhecermos antes o amor dele por nós? A Bíblia fala sobre um texto, não quero me alongar aqui. Jesus estava jantando na casa de um fariseu chamado Simão, e então entra uma mulher. A Bíblia chama ela de pecadora. Alguns estudiosos dizem que ela era uma prostituta. Você deve conhecer o texto, aquela mulher que quebra o vidro de alabastro, um perfume muito caro. E Jesus ele fala uma parábola para esse fariseu. O fariseu começa a pensar: olha, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que quem está tocando nele é uma pecadora. E Jesus, sabendo, diz: olha, havia duas pessoas que deviam para o seu senhor. Um deles devia 50 denários, o outro devia 500. E Jesus diz: o seu senhor perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que ele vai amar mais? E Simão prontamente diz: é aquele que devia mais. Jesus diz: aquele que mais foi perdoado é que mais ama. E muitas vezes nós pegamos esse texto e olhamos para alguém que chega na igreja, que talvez foi um drogado, um adúltero, uma pessoa que, sei lá, batia na esposa, maltratava os filhos. Ele chega na igreja, ele quem crê em Cristo, é convencido, se arrepende, e nós olhamos para ele e diz assim: ele é que deve mais amar a Deus, porque o pecado dele é maior do que o meu, porque eu pago meus impostos, porque eu trato bem a minha família, porque eu faço tudo que acho certo, não devo para ninguém, trato todo mundo bem. E nós achamos que aquele que mais pecou é o que mais deve amar. Só que nós esquecemos que o pecado que o Espírito Santo veio convencer o mundo é o pecado de não crer em Cristo. E o pecado de não crer em Cristo vai levar todos aqueles que não creem nele para a condenação. Então todos nós, não importa o que nós fizemos, não importa o nosso passado, nós somos muito perdoados, porque nós éramos rebeldes e homicidas. Barrabás, não importa o que você fez, ele te perdoou. E ele foi levantado numa cruz, expressando o seu amor. E a
pergunta que eu sempre faço: qual a resposta que nós vamos dar para esse homem? Será que nós vamos vir para a igreja por obrigação? Será que nós vamos ler a Bíblia por obrigação? Para mostrarmos que somos pessoas que conhecem a Bíblia? Será que vamos jejuar para que as pessoas identifiquem em nós alguém que está em todo o tempo se santificando? Será que nós vamos fazer a obra de Deus para mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo, que nós somos melhores que ela? Porque todas as vezes que nós fazemos as obras de Deus para mostrar para as pessoas, nós estamos dizendo: eu sou melhor que você. Mas todas as vezes que nós fazemos a obra de Deus por amor, nós não estamos preocupados com as pessoas. Não importa o número de pessoas que estiver aqui, pastora Deus, pastora Dalita. O importante é a fé de vocês que está agradando a Deus. Porque a nossa obra é sempre querendo nos justificar perante Deus. Olha, Deus, o que eu estou fazendo. Olha, Deus, como eu estou fazendo. Olha, Deus, o quanto eu estou fazendo. Tudo isso é obra de justiça. Para dizer: Deus, eu sou bom. Deus, eu sou melhor que Ele. Sabe o que a Bíblia fala? Sabe o que Deus fala na palavra dele? O que é a nossa justiça? Deus diz assim: a justiça de vocês, que vocês querem aí apresentar, é como um trapo de imundícia. Tudo que vocês fazem para me convencer, tudo que vocês fazem para quererem ser salvos, tudo que vocês fazem que não está em Cristo Jesus, tudo que vocês fazem que não é mediante a fé, para mim, é como um trapo de imundícia. Se você for buscar o sentido que o escritor estava dizendo sobre isso, você vai encontrar que ele estava tentando expressar daquela época, daquela geração, daquela cultura, sobre os panos que a mulher colocava quando ela estava com o fluxo nas suas genitais. Aquele pano, tudo imundo, de sangue, são as nossas obras de justiça que nós queremos apresentar para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos fazer por amor. Nós precisamos entender que a nossa fé é que nos impulsiona. Não importa quantas pessoas, não importa quem está ouvindo, eu faço porque eu creio na obra da cruz. Jesus estava falando isso para Nicodemos: você precisa nascer de novo, porque você conhece muito da lei, mas você não conhece nada sobre a fé. Se você pode se colocar em pé para a gente dizer: Jesus é tremendo. Ele é a nossa única forma de nós termos comunhão com Deus. Não existe outra forma. E o Espírito Santo, ele diz: eu vou para o Pai, mas vou deixar um outro Consolador. Nós estamos, eu acredito assim, na última dispensação. Logo Cristo vai voltar. E Ele vai voltar e não vai querer encontrar obras. Ele vai querer encontrar fé e amor. Se você ler a Bíblia, ela se resume tudo isso. É isso que Ele vai encontrar. Na antiga aliança, Deus interagiu com o homem. Através da antiga aliança, Ele interagiu com o homem como Deus. E os homens viam Ele como Deus seria. O homem via Deus sobre ele. Você vai ver muitas vezes Sansão e outros profetas, Isaías, Eliseu, Elias, o Espírito Santo vinha sobre o homem. Quando chega a dispensação de Cristo, então Cristo começa a andar entre os homens. E agora nós estamos na dispensação onde
O Espírito Santo está dentro de nós. Deus sobre o homem, Deus entre os homens, e Deus dentro do homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe mais outra dispensação. Essa é a última dispensação. Quando o Filho do homem voltar, porventura encontrará fé, nós vamos fazer tudo por fé, se nós crermos na obra da cruz do Calvário. Sem isso, as nossas obras vão passar. Sem isso, as nossas obras não vão valer nada. Então, essa palavra que eu quero compartilhar com você esta noite, fala sobre um Deus que nos amou tanto, que entregou o seu Filho com essa expressão de amor. E a nossa resposta é andarmos como Cristo. Não por obediência, mas por fé e por amor. Porque então obedecer vai ser muito fácil. Olha que interessante. Deixava longe pregando. Jesus diz assim, para encerrar: o meu fardo, pastor Natanael, é leve, e o meu jugo é suave. Ele fala isso para os discípulos. Aí você vê os discípulos sendo perseguidos, sendo torturados e sendo martirizados, morrendo por causa do Evangelho. Aí você olha um texto desse daqui e você fala: mas como assim? O fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. O que tem de leve e suave nisso? Está tudo dentro de nós. É leve e suave obedecer a Ele, se nós começarmos a entender o amor dele. Nós vamos ter prazer de obedecer a Ele, porque nós vamos conhecer o amor dele. E o amor dele está em Cristo Jesus, está na obra do Calvário. O amor dele foi expressado naquela cruz. Nós precisamos entender isso. E o amor dele é expressado em Cristo Jesus, dentro de nós, agora o Espírito Santo. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu preciso entender mais deste amor. Este amor infinito. Ele é incompreensível, mas cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu entro em oração, na intimidade com Cristo Jesus, Ele vai me revelando mais e mais deste amor que vai me completando, que vai me envolvendo. E aquilo que para mim era muitas vezes difícil, aquilo que para mim muitas vezes era pesado, agora se torna muito mais leve, suave. Deus, eu peço, através do nome de Jesus, que o Senhor levante um exército de homens e mulheres, não que te obedeçam, mas que te amem, que tenham fé para agradar ao Senhor, porque se eles te amam e se eles têm fé, obedecer será uma consequência deste amor, desta fé. Em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos sobre as nossas vidas este amor que foi derramado na cruz do Calvário através de Cristo, sendo entendido por cada um de nós, através das Escrituras. Nós precisamos entender pela fé que o nosso pecado foi perdoado, que tudo aquilo que precisamos está através de Cristo Jesus, e que nós somos abençoados, e abençoados seremos, assim como Jacó, que não precisou fazer obra alguma, ele simplesmente precisou entrar simbolicamente através de Cristo Jesus. E nessa noite nós tomamos posse dessa salvação através de Cristo e de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Nós somos filhos e como filhos temos herança. E nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor, através da cruz do Calvário, deixou para nós. Nós oramos assim, e no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. E você que crê pela fé, dá uma salva